Queridos irmãos, bom dia, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez para estudar sobre a palavra de Deus, onde Paulo fala aos Coríntios, aqui no capítulo 8. Irmãos, Paulo está falando de um tema importante, que é sobre as carnes que eram sacrificadas aos ídolos na época da igreja de Corinto. Porque existia muitos ídolos naquela época e existia muita prática de sacrificar animais, bovinos inclusive, para sacrificarem aos ídolos. E esta carne era uma carne comestível, como é hoje, nós comemos essa carne. Como ela não estava contaminada, não estava suja, eles tinham alguns espertalhões que pegavam aquela carne e levavam para o açougue para vender. E aí vinha aquela polêmica se podia comer a carne ou se não podia. Mas hoje ainda temos esta prática. Existe ainda hoje, a gente vê nas esquinas, galinha preta, vela preta, vela vermelha. Ainda hoje existe animais sacrificados a ídolos. Os Exus, os espíritos Tatacaveira, outros que nós não conhecemos, que são entidades para fazer mal para alguém, exigem que aquele que os contratem leve carne sacrificada a eles, que no caso hoje se usa muito a galinha preta, não é? Então, irmãos, vamos voltar para a época de Paulo. Paulo esclarece aqui que por comer a carne sacrificada ao ídolo não teria problema algum. Por quê? Porque o ídolo nada é. Ele diz aqui no capítulo 8, no versículo 4, assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Não há outro Deus. Só há o Deus Criador do céu e da terra. Esses espíritos imundos não têm poder algum, não são deuses. Querem ser deuses, mas não são deuses. São anjos caídos que se transformaram em espíritos imundos que usam o poder do mal para fazer o mal, mas exigem algo em troca. O que eles exigiam e exigem ainda hoje? Carnes. Por incrível que pareça, a gente vê até nos jornais que existe sacrifício até de crianças para estas entidades. Então vê como isto é uma coisa séria. Mas Paulo relata aqui que por comer esta carne não acrescenta em nada, nem aumenta nem diminui. Mas qual seria o problema então? O problema é que se alguém vê alguém comendo da carne que foi sacrificada ao ídolo, esta pessoa vai se escandalizar. São os chamados fracos na fé. Aqui já quase no finalzinho, ele está dizendo assim: ora, o pecado assim contra os irmãos, e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pela pessoa ser fraca e tem na consciência dele que não pode comer a carne sacrificada a ídolo, e nós vamos comer na presença desta pessoa, ele vai se escandalizar e nós estamos pecando contra ele. E pecando contra ele, estamos pecando contra Cristo. Mas, irmãos, vamos fazer tudo então com equilíbrio. Nós hoje não temos esta prática de comer carne que já foi sacrificada a ídolo, porque não existe essa prática hoje de sacrificar animais bovinos e vender esta carne no açougue, não é? Então, para nós hoje isso não é um problema. Mas fica a lição aqui de que também, se nós fazemos alguma coisa,
bebemos uma bebida, que não tem nenhum problema em tomar um golinho de cerveja, mas se nós temos o título de cristão e um outro cristão vê a gente tomando uma cerveja, ele pode se escandalizar e nós estamos pecando contra o nosso irmão. E pecando contra o nosso irmão, estamos pecando contra Jesus Cristo. Queridos irmãos, esses são conhecimentos da palavra de Deus que nos trazem a salvação. E nós que já fomos salvos por Cristo, já aceitamos o Senhor Jesus, já nosso nome já está escrito no livro da vida, temos a obrigação de ganhar almas. É por isso que nós estamos falando para vocês. E se você tem um irmão, um amigo, um parente, um filho, uma esposa, um esposo, alguém que você quer trazer para Cristo, indica o nosso endereço virtual. O nosso endereço virtual é libertospeloamordecristo.blogspot.com.br ou nosso site libertospeloamordecristo.com.br. Você pode passar através das redes sociais esses conhecimentos para que outros também possam chegar a Deus. Isso é uma obrigação nossa e de todos aqueles que se sentem engajados na pregação do Evangelho. Glória a Deus e que Deus abençoe a todos. Amém.